Olá, gente, João Carvalho, como vocês estão? Feliz sábado para todos vocês, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês, revelando o mistério dele nesses finais de tempos. Fascinante, fascinante as coisas que vão acontecer, as promessas que ele tem feito para todos aqueles que amam ele, a todos aqueles que seguem a vontade dele. Magnífico mesmo. O sábado, o que eu tenho para vocês hoje é realmente magnífico. Demorei 2 semanas para fazer a tradução desse sermão dado pelo Billy Graham em 1971, que chama Quem é Jesus. É um sermão maravilhoso, é um conteúdo que continua para todo sempre. Você só tem que levar em consideração que em 1971 teve um grande movimento, né, dos jovens das universidades, do povo, correrem para tentar entender quem foi Jesus Cristo, ou quem é Jesus Cristo naquela época. Então tem certos conteúdos que ele falou daquela época, é claro, mas o fato interessante é que o sermão sobre quem é Jesus permanece para sempre, conteúdo muito bom. É realmente uma pena muito grande eu ter feito a tradução, ouvir esse sermão baseado em tradução e não pelo próprio Billy Graham, que ele tem a ênfase, né, que qualquer tradutor é difícil manter a ênfase daquele que está falando, entendeu? Ele fica no pódio, ele fala, eu sou Deus, né? E você vê, vocês querem um sinal, eu sou o sinal. Então tem essa ênfase que é feita lá no pódio por eles, que é difícil demais um tradutor fazer isso. Mas o conteúdo realmente é o mesmo do que ele fala, mas não tem essa ênfase, né? É realmente uma pena, mas eu acho que isso até é melhor que nada, não é isso? Eu espero que esse sermão seja bem legal para vocês, bem encorajante para vocês nesse dia de sábado. Não sei se eu ainda vou ficar muito tempo fazendo as traduções de vídeos assim do Billy Graham, porque um vídeo desse, por exemplo, que é 35 a 40 minutos, me demorou 2 semanas para fazer ele. Pelo fato que eu tenho que tirar ele do YouTube, colocar no meu computador, que é um laptop, e depois usar o Pinnacle e ficar... fazer a tradução em português, depois usar o Pinnacle para fazer a edição. Então eu tenho que cortar os espaços que... geralmente eu escuto em inglês, aí eu traduzo português, eu escuto em inglês, traduzo português, aí eu vou fazendo assim, né? E depois eu tenho que tirar os espaços. Então essa edição muito prolongada, e o meu computador ele não é possante, então ele sempre tem crash. Eu acho que a palavra crash aí no Brasil sempre quebra, então eu tenho que fechar o Pinnacle, começar de novo, fechar, começar de novo. Isso não é brincadeira não, eu faço isso num vídeo desse, eu faço isso umas 50 vezes, porque meu computador simplesmente não dá conta, não é possante o suficiente. E às vezes a imagem para, o conteúdo para, etc, etc. Para aqueles que procuram as coisas feitas perfeitamente, não vai ser o caso, ou até mesmo eu reviso somente uma vez, eu procuro fazer o máximo legal possível. Um sermão desse, por exemplo, eu escuto mais ou menos 4 vezes, por completo, procurando tirar uns defeitos aqui e ali, tá? Mas é feito com carinho, é feito pensando vocês, tendo vocês na mente. Eu espero que realmente vocês gostem. Então, só para pular a parte 2 que eu queria falar aqui, que é para vocês, eu queria falar sobre essas profecias que eu vou começar a traduzir, eu já venho traduzindo, e uma delas é sobre a nossa irmã Bárbara. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Entendeu? Essa é a Bárbara, que eu traduzi para vocês um sermão dela. Ela começou a fazer tradução. Aliás, sinto muito, falei tradução, tá errado. Ela começou a receber mensagem do Senhor em 2015, setembro de 2015, e ela vai continuar até, acredito que 6 de abril de 2019. Não sei a razão porque ela sempre fala isso. Deus vem conversando com ela. Então eu tenho praticamente... eu tenho mais ou menos aqui a lista aqui, vocês verem aqui, tá? Essa é a lista de gente que eu marco, que em muitos deles estão tendo revelação de Deus. No caso da nossa irmã Bárbara e um outro irmão que eu vou mostrar para vocês, o Mike, eles têm revelação quase todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. Deus acorda ele 2 horas da manhã, 4 horas da manhã e dá a revelação para eles. Então eu acredito que ela realmente
ela é uma das sentinelas que Deus falou que ia ter no final de tempos. E Deus falou que ia ter os profetas e as sentinelas. E além das pessoas ao redor do mundo que têm sonhos e visões. Mas não é uma forma regular, como é um sentinela ou um profeta, né? Que Deus está sempre, praticamente quase todo dia, dois dias, dando revelação para eles. E é incrível mesmo o que está acontecendo com a Barbie. Eu gostaria de pedir a vocês que vocês orassem para ela. Ela vem passando por muita... ela já vem sendo atacada por Satanás muitas vezes. Se vocês veem a Bárbara em 2016, aqui está ela, o tanto a diferença dela do dia hoje em dia é inacreditável, tá? Aqui está ela mais ou menos aqui 4 anos atrás, tá? Assim, bem assim, até gordinha, bem animada, bem forte, sabe? Há 5 anos atrás. Você vê a Bárbara hoje, você vê a mão dela aqui, tem um problema na mão, ela não consegue ver a mão direito, a mão está paralisada, a perna dela está, o lado esquerdo está paralisado, ela quase não aguenta andar. E Deus conversa com ela constantemente, mas Ele não cura ela. Então, é o irmão dela, Bob, que fica na câmera filmando ela, Bob, um desses nomes, filmando ela. E ele também tem revelações de Deus, tá? De Jesus Cristo, está sempre conversando com ela. E quando ela foi para o médico, ela voltou e o Senhor falou para ela, falou, Bárbara, isso que você tem na sua mão, né, essas coisas, ataques físicos que você tem, não é seu, não é físico, mas espiritual. É o demônio querendo parar você de falar. Mas ele não vai ter sucesso. Entretanto, Deus não cura a pessoa totalmente. Isso é fato. Com o Dumitri foi a mesma coisa também. Ele tinha a mão assim toda paralisada, entendeu? E depois que o neto dele viu ele no céu, ele já estava curado. Deus está preocupado com o seu coração, você pensa, não é isso? Então aqueles que conversam com Deus, faz a pergunta, ele responde, tem visões, ele não cura 100%. Esse é um fato que ele está preocupado realmente com o que você está fazendo com o seu coração. Que ele pode curar qualquer hora, né? Então vocês podem ver aqui, por exemplo, vocês lembram que a primeira tradução que eu fiz dela, eu tentei fazer no computador aqui, não deu certo, deu pau, aquele negócio todo. Agora, por exemplo, eu tenho que fazer essa tradução local, passar para o Pinnacle, fazer o filme e levar para o YouTube, entendeu? Então não é live. Então, mas é a única maneira que eu tenho de poder falar antes de colocar um filme e ter os dois na mesma sessão. Bom, de qualquer forma, você lembra que eu fiz a tradução para vocês. Essa foi a tradução. Essa foi a última que eu fiz dela. Fala aqui, né, de repente, o perigo estará sobre você. E ela viu, foi aqui que Jesus deu a mensagem para ela, que ele estava prestes a fechar o portão, que quando ele fechar o portão, ainda não vai se abrir mais. Bom, logo 2 dias atrás, ela teve uma visão, não foi sonho, uma visão. A visão acontece quando você está acordado ainda. E ela foi levada para um lugar que ela não sabe onde é, e ela olhou e viu esse grande portão aberto, sabe, de 2 portas. E eu vou fazer a tradução disso. E ela tinha um homem no meio dela, não sabe quem que era o homem. E de repente ela foi levada para cima e viu o portão. E ela viu o homem indo lá e fechando as portas dos portões. Tá bom? Então, se a tradução anterior, o alerta tinha sido que os portões estavam abertos, agora os portões estão fechados. A gente não sabe mais do que isso, né? Não foi explicado para ela, mas deve simbolizar alguma coisa muito importante, né? Muito importante. Então, Bárbara é uma delas. Vocês podem ver ela aqui, tá vendo? Há 6 anos atrás. Se eu expandir ela aqui para vocês, vocês vão ver que, se eu abrir isso aqui mais para vocês, vocês vão ver que ela está bem saudável aí. Tá vendo? Ela está bem saudável, bem com saúde e tudo mais, né? Esse não é o caso dela hoje em dia, se vocês, quando eu mostrar para vocês. Realmente sendo atacada por Satanás, não há dúvida. Por favor, orem para nossa irmã aqui. Uma outra pessoa que eu sempre estou... deixa eu transformar, deixa eu passar aqui. Outra pessoa que eu sempre estou seguindo é o Michael. O Michael, ele fala de um profeta chamado Byron. Eu não consegui achar esse profeta ainda. Eu não tive tempo de fazer essa procura. Mas o Byron, ele é da Inglaterra. Aqui está ele.
Mike, aliás, ele é da Inglaterra, e ele lê os vídeos, as traduções que o profeta faz, ele lê e passa pra gente, tá? E ele é na Inglaterra. E esse é outra pessoa, o Byron, a pessoa que ele lê o que está escrito todo dia por esse profeta, que Deus dá mensagem para ele. Eu acredito realmente que ele é um profeta que Deus está constantemente dando mensagem para eles. E tem coisa absurda, a coisa inacreditável mesmo, sabe? Que eu quero apressar mais passar esses vídeos para vocês. Por exemplo, aqui o vídeo feito de hoje mostra por Deus que os Estados Unidos da América vai ser destruído agora em setembro, de forma... eu vou traduzir para vocês. Daí vocês vão, aquelas pessoas que não acreditam, vão ver se isso vai ser verdade ou não, né? Que o dólar vai cair, etc, etc. Eu vou traduzir para vocês. E ele tem muita coisa que ele fala, o profeta que fala, por exemplo, que não só a voz, o Deus, que assina fala Deus, Yeshua, falou para o Byron, o profeta, que o Obama era o anticristo, como também a Bárbara foi falada para ela a mesma coisa, tá, gente? Mas eu não focalizei muito sobre esse anticristo, porque se eu tiver tempo, é claro, eu vou traduzir, porque a minha função, o que eu gosto de fazer é apresentar para vocês o Deus de vocês, o Deus que tem sido revelado para mim. Então vai ser coisas mais baseado em quem é o seu Deus, quem é Jesus, tá? Mas eu vou chegar lá, e tem muitos sites aí que falam, eu acredito, eu não procuro isso sobre o anticristo. Minha coisa mais é falar para vocês chegarem ao arrependimento, se arrependerem, serem batizados e receber o Espírito Santo, que está em Atos 2:78, porque já chegou a hora, nós estamos realmente em cima da hora. E depois que eu traduzir esse vídeo, colocar coisa em dia, talvez eu mostre essas outras coisas. A maioria das profecias está sobre os Estados Unidos. Provavelmente 90%, 95%. É porque aqui que está o que Deus está enfurecido com os Estados Unidos, com aborto. No Brasil seria quando você mata a criança, quando ela está ainda com a mãe, a aborção, né? Eu não sei o nome. Então Deus está muito furioso, e eu vou traduzir essas coisas para vocês, que foi dado para o profeta. Deus vai fazer muito chateado com Trump, que o Trump, e depois tem outros vídeos do Trump também, inacreditável, que o Trump falou que ele não se arrepende, quando ele faz uma coisa errada, ele procura mudar e fazer a certa, mas não pede arrependimento de Deus. O próprio Deus falou isso para o Byron, que ele chama o Trump de King, mas falou que ele não se arrepende, ele é muito orgulhoso, que ele tem a agenda dele, etc. Ainda a gente vai chegar até lá. Eu vou trazer esse vídeo aqui, é muito interessante. Eu acho que a única coisa que eu vi assim relevante ao Brasil mesmo, teve e eu não sei qual é aqui, que Deus fala de todas as nações, e quando chega no Brasil fala que o Brasil é muito idólatra, que ele vai queimar o Brasil. E o Brasil, nesse final de tempos, vai ter uma guerra com a Venezuela. Eu espero achar esse vídeo que eu vi em algum lugar. E que o rei do Brasil, Deus chama o presidente de rei. Os reis estão sempre procurando a ganância, sempre procurar roubar do povo, tá? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo que eu vou traduzir. Foi feito para vocês. A gente se vê aí na próxima tradução, então. Tá, gente? Que Deus fique com vocês. Se vocês não se arrependeram ainda, agora é hora de se arrepender de coração, entregarem sua vida a Jesus e se arrependerem, porque o tempo já realmente está aqui bem na cara da gente. Um forte abraço, gente. Sobre as profecias, eu gostaria de falar isso. Para mim, profecia não é tão importante do que a própria palavra de Deus, tá? Se Deus vem e fala a mesma coisa 50 vezes, para mim é muito mais importante do que receber alguma coisa que vai acontecer no futuro. Então, às vezes, a gente preocupa demais dos acontecimentos que vai acontecer no futuro, e não tanto na voz do próprio Deus, né? Quando eu falo, assim diz o Senhor, assim falou Deus, isso é muito bonito, isso é muito bonito, ouvir a palavra do teu Deus, né? Então,
eu vejo isso até um pouco diferente com algumas pessoas que eu vi no YouTube. Eles querem saber o que vai acontecer amanhã e depois. Mas assim que a gente traduz, assim falou o Senhor, eu acho que isso é muito importante, né, gente? Colocar o nosso coração na voz dele, né? Então a gente tem que ter esse temor por Deus, a gente tem que ter esse temor, nós temos que ter essa atração pela voz dele. Por exemplo, se você está conversando assim e você ouve alguém falando, o Senhor falou isso, tem que realmente acordar por causa desse temor, desse que você tem por ele, essa vontade que você tem de ouvir a voz dele e seguir ele. Não em medo, é um temor espiritual, sabe? Mas esse respeito, esse carinho que você tem pelo seu Deus, entendeu? E eu acredito, ele fala que nem Jesus falou, que o Pai dele procura aqueles que querem adorar ele em espírito. Isso aí é um outro filme que eu vou fazer. Muitas pessoas que não acreditam que Jesus é Deus, que Jesus nunca foi Deus, esse negócio. Eu vou provar claramente através de Enoque, através dos sonhos e tal, que Jesus é o nosso Deus, sempre foi o nosso Deus, foi Jesus que criou a gente, está com a gente. Eu vou provar para vocês que Jesus é Deus. Eu espero que isso seja bom. Vai ser um dos vídeos aí que está vindo por aí. Muito bem, gente. Tenha vocês aí um excelente sábado e que Deus esteja com todos vocês, mostrando. Não esqueça de orar, por favor. Isso é uma coisa que você sempre vê na internet. Se você não ora e pede, tem que sempre orar e pedir, fazer oficialmente que Ele entre em você e mostre a você todas as coisas. Ele leva a você o amor, o carinho que Ele tem, a grande paixão que Ele tem e a grande promessa que Ele tem de proteger os escolhidos nos finais de tempos. Aí, gente, um forte abraço e quem sabe um dia a gente se vê por aí no Brasil. Então, até mais.